Hello guys, how are you today? Let's start our class. Vamos começar a nossa aula. Open your books on page 41. Abre o livro de vocês na página 41, page 41. This is the grammar part of Unit 4. We are going to talk about simple past in the negative form. Simple past. We have some examples. I didn't like the ending. We didn't go out. Nós vamos falar sobre a forma negativa do simple past, ok? When we have to say sentences in the negative form in the past, o que vai acontecer? Nós vamos usar o didn't. O didn't é o verbo auxiliar did, mais o not. Então, a forma mais usada é a short form, ok? Que no inglês falado é bem mais usado do que did not. Não é errado se você falar o did not, ok? Mas é um inglês mais formal, alright? Então aqui nós temos I did not eat, I didn't eat. O que acontece em frases negativas do passado, nós vamos usar o verbo auxiliar did na forma negativa, didn't, e o verbo da frase, aqui nesse caso aqui é o verbo eat, ele vai ficar na forma normal, tá? Então, I didn't eat, you didn't eat, she, he, she, it didn't eat, we didn't eat, you didn't eat, they didn't eat. É bastante importante se lembrar que o verbo da frase não muda, tá? Em frases negativas, não colocamos ele no passado. Isso o verbo auxiliar já faz, porque ele já é um verbo do passado, right? Então, quando você fala uma frase com o verbo auxiliar did, nesse caso na forma negativa, ele já transforma o verbo. Então, o verbo não precisa ir para o passado. A frase já está no passado por conta aqui do verbo auxiliar. Alright? Nós vamos usar o didn't for all the pronouns. Vamos usar aqui para todos os pronomes, alright? É o mesmo, não vai modificar e o verbo também não vai mudar. Let's go here. Think. Choose the correct alternatives. Aqui você vai escolher qual é a alternativa correta. In English, we form the simple past negative with did not or didn't and the base form of the past form of the main verb. Nós usamos o didn't ou o did not com o base form do verbo ou o past form do verbo. Como que fica o verbo? Na base form ou no passado? Analisa aqui esse verbo, ele está no passado, ele está no base form dele. E você vai circular. Which one is the right answer? Irregular verbs, os verbos irregulares. Follow ou don't follow the same rule? Seguem ou não seguem a mesma regra? Nesse caso, o verbo eat é um verbo irregular. Ele está seguindo a mesma regra aqui? Se fosse um verbo regular, mudaria? Ok? Então, você vai marcar follow or don't follow. Ok? Number 1. Complete the sentences with the simple past form of the verbs in the box. Aqui vocês vão completar as frases com o simple past of these verbs. We have the verb clean, do, go, play, visit, watch. One more time. Clean, do, go, play, visit, watch. Some of them are regular verbs and some are irregular. Alguns desses verbos eles são regulares, outros são irregulares. Mas nós vamos usar o quê? O verbo auxiliar did na forma negativa, porque essas frases são negativas. Example. We didn't watch TV last night.
We didn't watch TV last night. Nós não assistimos TV ontem à noite. A tradução aqui do didn't é não, ok? Então, ele vai modificar a forma da tradução do verbo. Nós não assistimos TV last night. Number 1. And then we have swimming last Saturday. Qual o verbo aqui que se encaixa nessa frase? To talk about swimming. What swimming? Swimming, nadar. Right? I didn't, vamos usar o didn't. I didn't go swimming last Saturday. I didn't go swimming last Saturday. Eu não fui nadar sábado passado, ok? Então, vamos usar o didn't e o verbo go on number 1. E aí você vai ler os outros numbers and find out what verb are you going to use. E descobrir qual verbo que você vai usar. Alright? Number 2. Rewrite the sentences in the negative form. Você vai reescrever as frases, só que na forma negativa. Tiago sent me a text yesterday. Tiago sent me a text yesterday. Aqui está falando, Tiago me enviou um texto, uma mensagem ontem. Passando para o passado, nós vamos precisar usar o passado negativo, certo? Vamos usar o didn't. Tiago didn't. Então aqui vai mudar. O verbo send, ok? Aqui na frase do passado ele está sent, porque está negativo, right? E é uma frase afirmativa. Aqui é uma afirmativa do passado. E aqui está negativo, ok? Frases negativas, vamos usar o didn't e o verbo na forma normal dele, ok? Então, vamos aqui no number 1. My mom got up at 7 o'clock. The verb is got up. O verbo acordar, ele aqui está no passado. My mom acordou at 7 o'clock, às 7 horas. Na forma negativa, precisamos acrescentar o didn't. Então, my mom didn't. Qual é a forma do presente de got up? Get up. Então, my mom didn't get up at 7 o'clock. Preste atenção, não podemos usar o didn't, mas o verbo já no passado. O didn't vai com o verbo no presente. Essa frase vai ficar My mom didn't get up at 7 o'clock. Então, os verbos que nós temos aqui são went, started, bought, came, ate. They are in the past form. Eles estão na forma do passado, ok? Então, nas formas negativas, eles voltam para a forma do presente. Don't forget to use the didn't. Não esqueçam de usar o didn't and these verbs in the base form. No base form deles, que é the same thing of the present. If you have any questions, you can let me know. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me perguntar, ok? I'm gonna help you, que eu vou ajudar vocês. Number 3. How much do you know about Johnny Depp? Do the quiz and find out. Do you know this man? He's a movie character, right? Do you know anything about him? Você sabe alguma coisa sobre ele? How much do you know about him? Quanto que você sabe? So we have this quiz. Nós temos esse quiz for you to find out. Para você descobrir. Example. Johnny Depp left school when he was... Ele deixou a escola quando ele tinha quantos anos? 18, 16 or 15? Então, como é um exemplo, nós já temos a resposta que é when he was 15 years old. He wanted to be an actor, a rock musician, a doctor. What did he want to be? O que ele queria ser? Okay, so I know. If you don't know anything about him, just give your
imagination to answer this, ok? Você pode dar sua opinião, sua imaginação para responder, se você não sabe nada sobre ele, ok? And then we have this for you to check your answers, ok? But only after you do the exercises. Number 4. Now, write the sentences about Johnny Depp. Use the information in the quiz. The answers are at the bottom of the quiz. Aqui vocês vão escrever as frases sobre ele, depois que você já descobriu, ok? Use the information in the quiz, usando as informações aqui do quiz. Example. Johnny Depp didn't leave school when he was 18. Aqui tá falando que ele não deixou a escola quando ele tinha 18. He left school when he was 15. Ele deixou a escola quando ele tinha 15 anos. Então, uma próxima frase, let's do number 1. Number 1, the answer is letter B, a rock musician. He wanted to be a rock musician. A resposta correta aqui do number 1 é a letter B, que ele queria ser um músico do rock. Tá? Então, já aqui no number 4, você pode conferir as suas respostas que você colocou, usando aqui essa answer key sobre as suas perguntas. Então, do number 1, we have letter B. He wanted to be a rock musician. Como que eu vou escrever uma frase aqui? Eu vou escrever he or Johnny Depp. Você pode escolher, eu vou escolher he. He didn't want to be an actor. Ele não queria ser um actor. Dot, coloca um ponto. He wanted to be a rock musician. He wanted to be a rock musician. Ok? E assim vocês vão fazer com o number 2, 3 and 4 on your notebooks, no caderno de vocês, alright? Number 5, complete the diary page with the simple past form of the verbs in parentheses. Are the verbs affirmative or negative? Vocês vão completar esse diary page, essa página de um diário, ok? With the simple past form of the verbs, usando a forma do passado dos verbos, ok? Are the verbs affirmative or negative? Os verbos são afirmativos ou negativos? Yesterday was a horrible day. Foi um dia horrível. I didn't hear the alarm clock. Eu não ouvi o alarm clock. And I wake up. Como que vai ficar o verbo wake up no passado? Lá no back cover of your book tem os verbos irregulares no passado. Lá na última página do seu livro, na capa de trás do seu livro, tem todos os verbos irregulares lá que nós vamos usar nessa unidade, tá? Então, wake up, woke up, right? E vai ficar afirmativo ou negativo? Então, você vai usar o verbo na forma afirmativa ou negativa de acordo com o seu entendimento aqui desse texto, ok? O que fizer sentido para você. Então, se você colocar na forma afirmativa o verbo, vai ficar woke up. Se você colocar na forma negativa, vai ficar didn't wake up. Ok? So, after that, you can send me a picture of this. Você vai enviar para a teacher a foto dessa atividade aqui, para eu conferir e ler como que ficou o seu text. Alright? Imagine you're a movie star. What did you plan to do last weekend? Write a list of 6 things. Then write sentences about what you did and didn't do. Aqui é um exercício para você treinar o seu writing and you are going to do on your notebooks. E vocês vão fazer no caderno de vocês. Imagine you are a movie star. Imagine que você seja uma estrela do cinema, movie star. What did you plan to do last weekend? O que você planejou para fazer no fim de semana passado? Você vai escrever uma lista de 6 things. 6 coisas que você teria planejado para fazer na semana passada, no fim de semana passado, ok? E depois você vai escrever uma lista sobre o que você fez, what did you do, and what you didn't do, ok? For example, number 1,
Go to the movies. Eu planejei go to the movies. This is number 1. O que mais que você planejou? 6 things. 6 coisas. E depois você vai colocar o que você fez e quais dessas coisas você não fez. Alright? So this activity we're going to do on your notebook. Essa atividade você vai fazer no caderno. And today we have homework. E hoje nós temos homework for you. Homework on page W22. Na página W22. Alright? I'm gonna open the workbook here for you to show you the homework page. W22. This is the page. And these activities are about the vocabulary, and the grammar, the past and the negative, right? Então aqui nós vamos falar sobre o vocabulário que a gente já aprendeu, about movies, and the grammar. E a parte da gramática, que é a forma negativa dos verbos no passado. Alright, so this is our class of today. I just hope you like it. And I see you in next class, guys. Bye bye. See you.